Fala, missionário! Eu me chamo Mauricélia, sou membro consagrado da Comunidade Obra de Maria e hoje nós estamos aqui no segundo episódio do Fala Consagrado. E vamos falar sobre algo muito importante, né? De um dos homens, assim, que é um dos carros-chefe também na igreja hoje e desde séculos e séculos passados, né? Nós vamos falar um pouco sobre a regra de São Bento. E São Bento é o fundador dos monges beneditinos, né? E ele tem uma regra que é, vamos dizer assim, geral para toda a humanidade. Nós vamos trabalhar dentro desse ora et labora, né? Que quer dizer trabalho e reza, oração e trabalho, ou reza e trabalho. E dentro disso aí a gente vai destrinchar no nosso dia a dia como é que nós estamos vivendo essa regra de vida. Você já vive? Você ainda não conhece? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso dentro de alguns tópicos que nós vamos apresentar para vocês aqui. Vamos ver se você consegue aí se equilibrar dentro dessa realidade do trabalho, da oração, dessa vivência toda, diante de tantas coisas que nós temos para fazer no dia a dia na nossa vida. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de ver com vocês, não é, nessa realidade de trabalhar a vida real, a espiritualidade, é a oração e o trabalho, eles não são opostos. A oração e o trabalho, eles caminham juntos. Quando eu oro, eu consigo viver bem o dia a dia, a realidade do meu trabalho, de tudo aquilo que eu faço, não é? Então, assim, hoje a gente pode ver que a realidade do espiritual, quando a gente reza, quando nós vamos à missa, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós participamos de algum programa de rádio ou de TV, que nós queremos viver uma profundidade maior com Deus, essa realidade espiritual não me impede de viver o real, de viver a realidade do meu trabalho, de pagar minhas contas, do trampo mesmo, de pegar o metrô, de pegar o ônibus, de acordar cedo, de deixar tudo pronto em casa para poder chegar no trabalho e vice-versa. Vai ser sempre um complemento, sempre. Se eu rezo, eu consigo colocar vamos dizer assim, um equilíbrio naquilo que eu faço. A oração me impulsiona a uma ação, já dizia São Bento. Me impulsiona a uma ação. E dentro dessa ação, Deus também vai agindo na minha vida. Vai transformando, transbordando a minha vida. Então, assim, São Bento, ele entendeu, não é, que esses dois mundos, que essas duas realidades, a oração e o trabalho, eles não são rivais. Eu não posso rezar muito, nem posso trabalhar muito. Não. Se completa um com o outro. Então não existe uma rivalidade, mas existe sim um complemento. A oração me leva a ação, assim como o trabalho também me faz precisar rezar para continuar. Se eu rezo bem, eu trabalho bem. Se eu não rezo bem, eu também não consigo trabalhar bem, porque eu vou ficar mal-humorado, posso ficar irritado, aquela coisa toda. Você conhece, você sabe, você que é jovem, você que é adulto, você que trabalha desde as coisas mais simples ou até as coisas mais inusitadas, você vai sempre entender. Se você parar e pensar, você vai ver. Se você parar um pouquinho para rezar, seu trabalho vai frutificar. Você vai compreender. Talvez até depois você dê um retorno para nós, dizendo assim, olha, bem que Mauricélia falou, não é? Quando a gente consegue conciliar o trabalho e a oração, a gente consegue viver bem. Se você pegar a sua Bíblia em Colossenses, tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Claro que a gente não vai rezar interessado na recompensa, né? Mas no sentido de dizer essa palavra
de dizer para mim, para você, que tudo que nós fizermos, não é? A gente precisa fazer como se fosse para Ele, para o Senhor. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, à medida que você se dedica, que você se encontra, que você, na verdade, encontra um sentido naquilo que você faz, seja na oração, seja no trabalho, se você encontra um sentido nisso aí, como falamos desde o primeiro ponto, é sempre um complemento, é sempre um casar dessas duas realidades, do trabalho, da oração. Eu lembro que algumas vezes, não é? Porque às vezes a gente esquece um pouquinho, nós somos missionários, somos consagrados, mas nós trabalhamos também. E muito, muito mesmo. Às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus, eu acho que eu estou começando a trabalhar mais do que rezar. E eu preciso olhar bem isso, senão eu vou perder o sentido daquilo que eu venho fazer aqui, daquilo que eu vim fazer aqui como missionário. Uma vez eu escutei um bispo dizer assim, que a messe nunca pode ser maior do que o Senhor da messe. Então eu trouxe isso para a minha vida. No entanto, a espiritualidade, o trabalho junto, oração, orar e ação, um leva ao outro. Como é que eu posso fazer, Mauricélia? Como é que eu posso tentar trabalhar isso em mim? Porque ultimamente eu tenho trabalhado. Relaxa um pouco, reza como diz São Bento, reze como tudo se dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E o segredo de tudo isso está em quê? Está no ritmo, galera. Se você não tiver um ritmo do trabalho, da oração, você vai se perder no meio do caminho, você vai ficar cansado facilmente, vai se irritar facilmente. Não, relaxa aí, calma, não é? Segue direitinho a regra, vive direitinho o ritmo. Qual é o seu ritmo de trabalho? Qual é o seu ritmo de oração? Eu não consigo rezar tantas horas. Tudo bem, reza 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas o importante é que você tenha esse ritmo, né? E nada de extremismo, eu vou me sufocar no trabalho e esquecer da minha vida de oração, não. Assim como eu preciso tomar água todos os dias, ou todas as horas, ou todos os minutos, eu também preciso. São Paulo diz, orai sem cessar em todas as circunstâncias. E Santo Agostinho dizia isso, que a nossa vida, ela é um orar sem cessar. Né, em todas as circunstâncias, porque não significa que eu tenho que estar de joelhos o tempo todo lá, não. Se organiza, cuidado com a saúde mental, cuidado para não se sentir tão cansado e de repente ter que abandonar tudo. Não, tudo com equilíbrio, tudo com cuidado, tudo com limite, dentro dessa dimensão da oração e do trabalho. São Bento, ele entendeu isso completamente, gente. E quando ele entendeu isso, tudo se encaminhou, tudo andou. O quinto ponto é a prática de como viver o ora et labora. Como é que eu devo viver? Começa o seu dia com a oração. Começa o seu dia, como já falei antes, começa o seu dia com um pequeno momento de oração. Se você não consegue fazer meia hora, se você não consegue fazer, 20 minutos, faz pelo menos 5 minutos. Na hora que você acordar, entrega tudo, coloca tudo nas mãos de Deus e segue em frente, segue firme, né? O importante é você, como nós falávamos antes, é você não se deixar, se escravizar em uma coisa ou em outra, não. Mas caminhar fazendo essa experiência. Porque na nossa vida de trabalho e também da oração é uma experiência. À medida que eu faço essa experiência de profundidade, de fazer tudo que eu faço como se eu fizesse para o Senhor, eu vou entender e vou encontrar um sentido na minha vida. E aí é onde está, como a gente diz, o X da questão. Quando eu encontro um sentido, eu encontro a felicidade. Eu encontro a alegria de servir, de ser melhor, de fazer melhor aquilo que eu faço, aonde em qualquer lugar onde eu estou.
Não importa qual seja a minha profissão, não importa qual seja a realidade do meu trabalho, do que eu estou fazendo, mas se eu faço em comunhão com Deus, nesse estar junto com Ele, eu sei que eu não vou estar só. Então, durante o dia, ou de manhã, ou no horário do almoço, ou o horário que for adequado para você, tira pelo menos um minutinho, reza, entrega seu trabalho, entrega as pessoas que estão junto com você, vivendo essa espiritualidade desse ora et labora, dessa oração e trabalho, para que você possa, vamos dizer assim, crescer ainda mais em espiritualidade, crescer ainda mais profissionalmente, E fazer com que isso se torne também esse sentido, deixar Deus caminhar contigo, no silêncio ou no suor do dia a dia, no suor do seu rosto do dia a dia. É isso que eu tenho aprendido na minha vida. Olha que eu trabalho muito, Mas eu entendi que se eu não rezar, eu não consigo ir muito além daquilo que eu faço. Quando eu rezo, eu sinto e eu percebo realmente que eu consigo dar muito mais naquilo que me compete do que quando eu não rezo, do que quando eu não tenho uma intimidade com Deus, de quando eu não convido Deus a ficar junto comigo no meu trabalho, nos meus estudos, nas situações mais diversas ou adversas da minha vida, da minha vocação, do meu chamado. E eu acredito que isso também acontece com você. Então o convite é esse. Procura um momento com o Senhor, procura um momento de oração para que você possa viver bem tudo isso. Para concluir, nós temos esse desafio também para você, um desafio para você, O mundo hoje ele está cheio de gente cansada, ansiosa, sem foco. Você não sabe para onde você olha, você não sabe para onde você vai, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. E eu queria propor para você separar 10 minutinhos. Sabe o que é 10 minutinhos? 10 minutinhos para que você pudesse rezar com muita sinceridade. Ser muito realista, De nada decorado. Eu vou levar isso aqui decorado. Não. Senta lá. Pede o Espírito Santo e pede que Ele conduza e faz a sua oração, entregando sua vida de trabalho, entregando a sua espiritualidade, entregando todas as pessoas que você vai conhecer. É você que vai fazer. Isso aqui eu estou só falando para você para que você possa entender que um não vive sem o outro, Galera, eu queria pedir para vocês agora o seguinte, que você pudesse compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seu grupo de jovem, seja na igreja ou seja um grupo lá na faculdade, onde você estiver, com seus vizinhos, com as pessoas que você conhece. Talvez elas precisem também escutar um pouco sobre isso, entender um pouco sobre isso, tá? Então compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão evangelizadas, mais pessoas entenderão essa realidade de que o trabalho não é uma escravidão, mas que também foi deixado por Deus e que esse equilíbrio entre a vida de oração e a vida de trabalho faz com que você possa produzir muito mais, faz com que você possa crescer muito mais em graça e santidade. Então compartilha, não esquece, quanto mais você compartilhar, mais vidas e almas você pode salvar. Que você fique com Deus, que você possa experimentar ainda mais da graça dele a cada dia. Um abraço e até o próximo episódio.